Módulo 46, inserido no programa da Unidade Curricular de Betão Estrutural do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. Neste módulo, dedica-se ao exercício 13, relativo a lajes fungiformes. Portanto, pretende-se ilustrar o dimensionamento à flexão de uma laje fungiforme a partir de um exemplo prático. Pretende-se, com este exercício, dimensionar o painel de laje representado na figura, que é uma laje com dimensões de 12 por 10 metros e com recurso ao método dos pórticos equivalentes. A laje está sujeita a uma restante carga permanente de 2 kN por metro quadrado, a uma sobrecarga de 4 kN por metro quadrado. Pretende-se que sejam adotados os materiais C2530 e S500 e o que se pretende agora é proceder ao dimensionamento, basicamente à flexão, deste problema. Portanto, no que diz respeito aos modelos de cálculo, para a determinação dos esforços em cada uma das direções, é necessário estabelecer os respectivos modelos de cálculo. Da análise da planta estrutural, facilmente se conclui que se tratam de pórticos com 3 pilares em ambas as direções, sendo os pórticos laterais X e em Y de dimensões idênticas. Portanto, segundo a direção X, o que temos é que se partirmos, portanto, pelo ponto intermédio entre os alinhamentos de pilares segundo X, portanto, temos estas duas quebras, o que provoca um primeiro pórtico PX1 com 2,5 metros de largura, um segundo pórtico com 5 metros e um terceiro que é igual ao primeiro com 2,5 metros. Isto significa que, em termos, digamos assim, da aparência lateral à vista desta estrutura, é que os pórticos extremos PX1 e PX2 têm o alinhamento de pilares alinhado com a face da laje, ao passo que no pórtico PX2 o alinhamento é feito de uma forma central. Portanto, pórtico PX1, pórtico PX2 e pórtico PX1 novamente. No que diz respeito à direção Y, procedendo de forma idêntica, partindo a meio dos alinhamentos dos pilares segundo a direção Y, temos um pórtico Y1 com 3 metros, um pórtico Y2 com 6 e novamente um pórtico Y1 com 3. E, portanto, também à semelhança, a sua visão lateral conduz-nos a uma solução similar da direção X, portanto, um PY1 à direita e à esquerda e um PY2 central com os pilares no centro. Passando ao dimensionamento das cargas permanentes, portanto, as cargas permanentes teremos que incluir o peso próprio para além do revestimento. O peso próprio será o peso específico do betão, que é 25 kN por metro cúbico, vezes a espessura da laje, que é dada uma laje de 25 cm, e, portanto, neste caso, dá-nos um peso próprio de 6,3 kN por metro quadrado. Atendendo a que a restante carga permanente era de 2, isto conduz a uma carga permanente total de 8,3 kN por metro quadrado e as sobrecargas é dada e é igual a 4 kN por metro quadrado. Assim sendo, a carga de cálculo a que esta laje vai ter que estar sujeita será, obviamente, 1,5 de carga permanente mais sobrecarga, ou seja, uma carga total de 18,4 kN por metro quadrado. Conhecidas as ações, é possível passar ao cálculo dos esforços. Tal pode ser efetuado por duas vias, ou a adoção de um modelo de apoio simples da laje nos pilares, ou seja, modelo de viga contínua. Este modelo de viga contínua, naturalmente, é simples e pode ser determinado facilmente com recurso às tabelas que se encontram nas folhas, ou então a adoção de um modelo de pórtico em que se incluíam os pilares e, claro que este segundo modelo tem um grau de dificuldade maior para o cálculo dos esforços, tem, no entanto, também uma maior aproximação ao comportamento real da laje.
Apesar da adoção do modelo de pórtico conduzir a resultados mais próximos dos reais, permitindo, portanto, a avaliação do momento transmitido entre a laje e os pilares, que é crítico para o dimensionamento ou pontuamento, a adoção de qualquer um dos modelos é válida, pois ambos conduzem a soluções equilibradas de esforços, e isso é que é importante para este efeito. Sendo a opção de um modelo de viga contínua aquela que permite um mais fácil cálculo dos esforços, porque não temos necessidade com recursos a meios computacionais, então será adotada nesta resolução. Para a direção X, como vimos, temos dois pórticos, um x1 e um x2. Chamo desde já a atenção que, diferindo os pórticos apenas na largura e, consequentemente, na carga aplicada, mas sendo as larguras o dobro uma da outra, isto significa que as cargas serão o dobro uma da outra, onde os esforços serão os dobros um do outro, e, portanto, em termos formais, os momentos por metro serão iguais. Poderíamos calcular apenas um dos modelos. Eu vou apresentar a resolução com dois modelos. Para o pórtico PX1 teremos a carga vezes a largura do pórtico, que são 2,5 m, e, portanto, a carga são 18,4 kN por metro quadrado. Isto conduz vezes 2,5 a uma carga total de 46 kN por metro. O pórtico PX2 tem uma carga total de PSD vezes a largura do pórtico, que agora são 5 metros, e portanto cá está o dobro da carga. Não é 46, mas sim 92. Mas como tem o dobro da largura, irei depois mostrar que os esforços são rigorosamente iguais. E portanto, desde o princípio, faço questão de chamar a atenção que bastaria calcular um dos modelos. Passando para a direção Y, a situação repete-se e, portanto, o pórtico PY1 tem uma largura de 3 metros e a carga que está aplicada continuam a ser os 18,4 kN por metro quadrado e, consequentemente, isto daria uma carga de 55,2 para o pórtico PY2, a largura central é o dobro, ou seja, de 6 metros, de onde temos uma carga que será o dobro, ou seja, 110,4 kN por metro. Passando ao cálculo dos esforços, então para o pórtico PX1, nós recorrendo a uma tabela, já que o modelo, sendo de viga simples, viga de 2 tramos e perfeitamente simétrica, ele equivale a um encastramento perfeito no centro e, portanto, o momento será P/L² sobre 8. O máximo momento a meio vão será P/L² sobre 14,2. E a reação na ponta, ou melhor dizendo, nos dois extremos, será de 3PL sobre 8 e no centro de 5PL sobre 4, porque é a soma das duas partes, a da esquerda e a da direita. E isto então, fazendo as contas, temos que o momento negativo no apoio central será 46 vezes 6² sobre 8, ou seja, menos 207 kN/m. Atenção, momento total. Para depois obter os momentos de laje, teremos que dividir pela largura da laje. O momento positivo será P/L² sobre 14,2, ou seja, 46 vezes 6² sobre 14,2, o que leva a 116,6 kN/m. Já as reações à esquerda é 3 vezes PL sobre 8, ou seja, 3 vezes 46 vezes 6 sobre 8, o que dá 103,5 kN. E no apoio central dá um esforço, uma reação de 345 kN. O pórtico PX2, como já vimos, terá obviamente esforços em tudo, em duplicado, em dobro, e portanto o momento central será de menos que 414, o momento positivo de 233,2, a reação à esquerda de 207 e a reação à direita de 600, central, peço desculpa, de 690. Portanto, mais uma vez repito, os pórticos PX1 e PX2 diferem apenas na largura, tendo o PX2 o dobro da largura, tem o dobro da carga, logo tem o dobro dos esforços.
Portanto, dobro da largura, dobro da carga, dobro dos esforços globais, mesmo os esforços por metro. Portanto, este resultado mostra que a geometria, se a geometria não variar, basta calcular um dos pórticos em cada direção. Passando agora para a direção Y, a solução é idêntica, apenas o que muda são os vãos a considerar e as cargas de cada modelo. Portanto, novamente, o momento negativo será π ao quadrado sobre 8, que neste caso a carga é 55,2, o vão é 5, o que nos dá menos 172,5 kN/m. O momento positivo é π ao quadrado sobre 14,2, o que dá 97,2 kN/m. Já as reações, as da ponta, serão 3πl sobre 8, ou seja, 103,5, e a reação central 5πl sobre 4, ou seja, 345 kN. O pórtico PY2, já concluímos que terá o dobro da carga, tem os mesmos vãos, logo terá o dobro dos esforços. Consequentemente, momento negativo de menos 345, momento positivo de 194,4 kN/m, esforço de reação à esquerda, nas pontas de 3πl sobre 8, ou seja, de 207 kN, e reação no apoio central de 690 kN. Portanto, passando agora à verificação dos resultados, esta é uma parte que eu considero que é sempre importante ser executada para termos a certeza que não cometemos nenhum erro, ok? E, portanto, a carga total que está aplicada na laje será, obviamente, a carga por metro quadrado vezes a área da laje, a carga por metro quadrado, portanto, será o PSD vezes a largura total da laje segundo x vezes a largura total da laje segundo y, o que dá 18,4 vezes 10 vezes 12, ou seja, esta laje teria que ter uma carga total aplicada de 2.208 kN. O que nós concluímos é que o total das reações dos pórticos segundo x serão naturalmente 4 pilares idênticos ao de px1 das pontas, mais 2 pilares de px2 nas pontas, mais 2 pilares de px1 intermédio, mais o pilar intermédio de px2. Ou seja, nós temos 4 vezes os pilares do px1, os laterais, 2 vezes os centrais e depois a mesma história, mas agora só uma vez, portanto 2 vezes o pilar central, o pilar lateral do px2 e uma vez o pilar central. Somando estas reações todas, obtemos 2.208, como seria de esperar, e o que confirma que os nossos cálculos em princípio estarão corretos, fazendo o mesmo em relação aos pórticos segundo y, sabendo que novamente temos 4 pilares que são iguais, que são os dos cantos, mais 4 pilares que são iguais, que são os laterais e o central. Nós temos então também 2.208 kN. E, portanto, esta é uma verificação que, neste caso, obviamente, tinha tudo para dar certo, como eu costumo dizer, mas, no entanto, é um bom princípio, principalmente quando corremos programas sofisticados de cálculo automático, onde não temos outro tipo de ferramentas para ter a certeza que os nossos dados que metemos num programa estarão certos. Passando agora à questão da análise destes esforços nos pilares, reparem que quando calculamos a estrutura segundo x, obtivemos como reações 103,5 segundo x na ponta do pilar do pórtico x1 e o mesmo segundo o y. E, portanto, é como se podemos dizer que este pilar terá efetivamente uma carga de 103,5. Já no que diz respeito aos pilares laterais, essas reações não são iguais para px1 e para px2, porque cá está, segundo px1, nós tivemos 345, o apoio do pórtico PY
2 é apenas 207 e, portanto, cá está, há aqui uma diferença e, portanto, para efeitos de verificação posterior ao pontuamento, aconselho a utilizar a média destes dois valores, porque verdadeiramente a reação há só uma. E, portanto, seria esse valor que deveria ser adotado. Finalmente, isto repete-se no pilar lateral, portanto, do pórtico central PX2, que é também central do PY1 e, portanto, mais uma vez uma diferença similar e, portanto, vamos novamente adotar os 276. Já no pilar central temos 690 pelo pórtico PX1, temos 690 pelo pórtico PY2, o PX2 e PY2 e, portanto, obviamente que a carga a considerar será 690 kN para efeitos do dimensionamento deste pilar central. Os restantes, pois, obviamente, são iguais a estes casos que aqui referidos. Passando agora ainda à sensibilidade da verificação dos valores que obtivemos, faço a questão de chamar a atenção que se tivéssemos partido a laje por áreas de influência, ou seja, usando aquelas quebras que fizemos entre os pórticos X e os pórticos Y e fôssemos avaliar a carga por área de influência, ou seja, teríamos naquele pilar de canto uma área de 18.4 vezes 2,5 vezes 3, o que dava 138, o que é ligeiramente diferente dos 113,5, mas o que também não é de estranhar, já que, na verdade, o que isto significa é que quando nós calculamos o esforço transverso dos pórticos segundo Y e segundo X, admitimos, portanto, o funcionamento do modelo faz com que estas linhas se aproximem mais do canto e, portanto, tenha menos carga e, portanto, faz algum sentido. A região do pilar central deste pórtico de bordo daria uma área de influência de 18.4 vezes 2,5 vezes 6, o que daria 276, idêntico àquilo que estipulámos há pouco quando definimos o valor médio. E, finalmente, o pórtico central daria os 18.4 vezes 5 vezes 6, o que daria 552, ao contrário dos 690 que vamos adotar para o dimensionamento ao pontuamento. Portanto, como se vê, é natural que haja estas diferenças, porque quando calculamos com pórticos equivalentes não estamos a fazer uma análise simultânea em ambas as direções, mas importa também ter noção do que é que isso significa para efeitos de equilíbrio. O que interessa é que percebermos que, mais uma vez, a totalidade da reação conduziria naturalmente a 2208 kN. Portanto, passando agora à determinação dos esforços de flexão na laje pelo método dos pórticos equivalentes, então, conhecidos os esforços nos modelos de cálculo, ou seja, obtivemos os esforços totais para cada um dos pórticos, é possível obter os esforços associados às faixas central e lateral através da aplicação das percentagens preconizadas pelo método dos pórticos equivalentes. Como, portanto, os esforços resultantes, uma vez divididos pela largura da faixa correspondente, são transformados em esforços por metro e usualmente adotados para o dimensionamento da armadura. Chama a atenção é que nessa divisão ainda iremos afetar com alguma percentagem a distribuição, concentrando os esforços mais na região junto aos pilares. E, portanto, os esforços de flexão para o pórtico PX1, a largura do pórtico são 2,5 m. Portanto, a largura da faixa central será metade disto, ou seja, 1,25 m. A largura da faixa lateral a mesma coisa, metade, 1,25 m, o que significa que os esforços terão que ser divididos, no fim de contas, por estas larguras para podermos obter os esforços por metro em cada uma das regiões. Quanto ao pórtico PX2, portanto, a largura são 5 metros,
A faixa central será 2,5 m e a faixa lateral será também ela 2,5 m. E, portanto, como mais uma vez aqui vemos, os esforços do pórtico PX2 são o dobro dos esforços do pórtico PX1, como as larguras das faixas são o dobro do pórtico PX1 são o dobro das larguras da faixa do pórtico PX2, só poderíamos obter os mesmos esforços por metro agora, quando os concretizarmos. Portanto, para a direção y, repetindo este conceito, portanto, a largura do pórtico PY1 é de 3 metros, o que conduz a uma largura da faixa central de 1,5 m e da faixa lateral também de 1,5 m. Para o pórtico PY2, a largura do pórtico é de 6 metros e, portanto, a faixa central terá 3 metros e a largura da faixa lateral também terá 3 metros. Isto permite-nos, então, escrever numa tabela em que eu ponho na primeira coluna a designação dos pórticos, irei ter pórtico X e este quadro é relativo apenas aos pórticos X. Irei ter, portanto, todos os esforços de cada um dos pórticos, Px1 e Px2. A cada um destes pórticos eu tenho dois momentos, um momento positivo e um momento negativo. Um momento negativo de menos 207 no caso do Px1 e um momento positivo de 116,6. Tenho outros valores que são o dobro no caso do Px2. As larguras das faixas centrais e laterais foi as que obtivemos, do pórtico PX1 1,25 m, do pórtico PX2 2,5 m. A percentagem que o regulamento impõe, ou melhor dizendo, aconselha para os momentos negativos, resolvi adotar, à semelhança do REVAP, os 75-25. Já sabemos que eu posso adotar entre 60 e 80, portanto, está aqui a ser obedecida essa regra. Isto para os momentos negativos. Para os momentos positivos, vou adotar os 55-45 para ambos os pórticos. Portanto, quando agora vamos aplicar estas percentagens e temos em conta a largura das faixas, obtemos então os momentos por metro nas faixas central e nas faixas laterais de cada um dos pórticos e, cá está, fazendo estes cálculos para cada uma destas regiões, aquilo a que eu chamo a atenção mais uma vez é que teria bastado calcular este cálculo para o pórtico PX1, porque sabemos que os esforços que vamos obter para o pórtico PX2 teriam que ser obrigatoriamente iguais e, como se vê, assim é. E, portanto, em termos de esforços segundo as diferentes faixas centrais e laterais, o que temos é esta distribuição, uma concentração nas faixas centrais que contêm os pilares de 124,2 negativos, no que diz respeito aos momentos negativos, e de menos 41,4 nas faixas laterais de ambos os pórticos. Já nos momentos positivos, o que temos é uma maior concentração, 51,3 nas faixas centrais e 42 nas faixas laterais. E serão estes os momentos que conduzirão à armadura e, consequentemente, à pormenorização. Fazendo o mesmo para a direção y, agora os momentos são outros. No entanto, o pórtico PY1 com o pórtico PY2 conduz, como já se previa, a uma mesma quantidade de esforços, um mesmo momentos por metro em faixas centrais e faixas laterais. E, consequentemente, procedendo, digamos assim, à semelhança do que se fez para a outra direção, os momentos positivos serão 35,6, 29,2, oscilando entre as faixas centrais e laterais, e os momentos negativos serão de menos 86,3 e menos 28,8, isto para as faixas centrais e laterais. E, portanto, temos os esforços todos das secções determinantes, é possível agora passar ao dimensionamento das secções. Claro que, antes disso,
se nós quiséssemos proceder a um cálculo dos esforços por um modelo de grelha, esta laje podia ter sido calculada considerando simulada com um reticulado de vigas de largura unitária, de secção igual a 0,25 por 1 metro, e nessas cargas e nessas barras nos cruzamentos, nos nós, e aplicando cargas concentradas iguais à carga atuante na respectiva área de influência. Fazendo esta aplicação ao modelo desta laje, vamos ter várias secções com larguras de 0,25 por 1 metro, que eu vou colocar a vermelho. Serão genericamente todas as barras centrais desta laje, com uma largura, portanto, de 1 metro e com uma espessura de 25, que é a espessura da laje. Depois, junto às laterais, iremos ter barras de 0,25 por 50, não é? A todo o contorno, e isto permitiria modular a laje na sua globalidade, em que iremos ter 9 apoios, não é? Que são os 9 pilares, e em termos de cargas, nos nós, temos nos nós centrais áreas de 1 metro por 1 metro, o que daria uma carga de 18 por 38, ou seja, todos os nós em que se cruzam apenas barras vermelhas. Nos nós que se cruzam entre barras vermelhas com barras azuis, teremos metade da carga, 9,19. E, finalmente, nos nós em que se cruzam barras azuis com barras azuis, teríamos apenas 1/4 da carga. Claro que estas, onde tal acontece, bem como no apoio central, temos lá apoios, não é? Temos é um nó de apoio e, portanto, aplicar a carga não traduz em qualquer esforço para a laje. No entanto, eu aconselho sempre a que se faça essa aplicação por forma a que depois, quando eu avalio os esforços globais do modelo, eu tenha a certeza que esteja a aplicar a carga toda à grelha. E, portanto, a colocação de carga nos apoios, como eu aqui escrevo, serve apenas para facilitar a verificação do equilíbrio, ou seja, reações versus cargas aplicadas, embora não alterem os esforços. Portanto, tendo calculado esta grelha com o modelo de cálculo automático, traduzo agora aqui, chamo a atenção, portanto, que as nossas faixas central e faixas laterais apanham algumas grelhas no seu desenvolvimento e, portanto, agora teremos que somar os esforços de cada barra em consonância com a largura dessa barra que é contabilizada para este modelo. E, portanto, como as barras têm estas espessuras de meio metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro e assim sucessivamente, aquilo que eu obtive do modelo de grelhas, cá está momentos negativos, menos 93,8, menos 57,1, menos 16, e portanto cá está uma variação, obviamente, que não é contínua, nem é constante, mas eu posso uniformizar esses valores, como é natural. Portanto, estes momentos que obtivemos à esquerda são os valores em kN por metro. Eu transformo-os em kN por metro dividindo pela largura da barra e, portanto, cá está, inicialmente eu tinha 93,8, mas a barra só tem 50 cm de largura, isto corresponde a um momento de menos 187,6, cá está, e, portanto, 57,1 de menos 16 e assim sucessivamente, e aquilo que eu dizia era que, como a minha faixa central tem 1,25 m, como a minha barra lateral só tem meio metro, a barra seguinte tem 1 metro de largura de influência, portanto, isto daria 1 metro mais meio metro é maior que o meio metro, de onde isto significa que eu tenho que somar os esforços da barra central, da barra lateral, 93,8, e apenas 75% dos esforços da segunda barra, dos 57,1,
Se eu dividir pela largura total 1,25 m, tenho o momento por metro que me dá 109,3 por esta metodologia, e este seria o momento negativo na minha faixa central. Poderia repetir a conta para o outro modelo, e reparem que este momento, comparado com o dos métodos pórticos equivalentes, que nos deu menos 124,2, é um momento extremo relativamente idêntico, ou similar. Passando para a faixa lateral, obter-se-ia os 25% daquela primeira faixa, mais os 16% da seguinte, menos, digamos assim, os 29,6% do seguinte, mais apenas 25% da outra, o que daria, dividido agora por 2,5 m, um momento negativo de menos 34. Pelos métodos pórticos equivalentes, o momento resultante foi 41,4, e como vêem, estes valores são extremamente animadores para a aplicação do método dos pórticos equivalentes, que obviamente é um método simplificado e, no entanto, traduz em excelentes resultados. Finalmente, no apoio central, teríamos um momento de menos 143,8, e nós obtivemos o mesmo momento, menos 124,2, já que os nossos modelos consideram que os esforços são iguais em toda a laje. Passando agora ao dimensionamento das armaduras de flexão. Portanto, calculados os momentos nas diferentes regiões, é possível passar ao dimensionamento. Para tal, tratando-se de uma laje maciça, o dimensionamento é efetuado com base numa secção retangular de largura unitária, adotando como uma altura útil, já que a laje tem 25 cm de espessura, vamos tirar 1,5 cm de recobrimento, vamos ainda tirar 2 cm para a armadura longitudinal, e isto conduz a uma altura útil de aproximadamente 22 cm. Que vamos adotar em ambas as direções. Dados os materiais, o FCD é 16,7, o FYD é 434,8, a área mínima será 0,26 de FCTM sobre FYK vezes D, ou seja, 0,0013,5 vezes D, que sendo maior que o mínimo aceitável, portanto isto conduz a uma armadura de 2,97 cm² por metro, o que se traduzirá, recorrendo a uma tabela de armaduras, a FIS de 8 afastados de 15 ou FIS de 10 afastados de 25, consoante o que for mais indicado. Quanto à armadura máxima, será 4% da área de betão, ou seja, 0,04 vezes a espessura, o que dá 100 cm² por metro. E, portanto, sabemos já sempre que isto é uma verificação quase meramente obrigatória, mas sem consequências. Pegando nos momentos de dimensionamento que obtivemos para a direção X e para a direção Y, basicamente temos 4 momentos para a direção X e 4 momentos para a direção Y, vamos adotar o μ como sendo o momento sobre 0,22 ao quadrado vezes 16,7 é 3. Calculado o μ, vamos obter o ômega, e depois, conhecido o ômega, a quantidade de armadura será o ômega vezes 0,22 vezes 16,7 sobre 435. E então, cá está, aplicando aquela expressão do μ, obtiveram-se estes valores. Com recurso a tabelas de dimensionamento de secções retangulares ou com recurso à fórmula que é fornecida, podemos obter os ômegas. Conhecidos os ômegas destas 8 secções, temos as quantidades de armadura, que vemos são todas superiores à armadura mínima, e, consequentemente, podemos proceder ao dimensionamento das armaduras, e são estes os valores a que fui conduzido quando escolho as armaduras a partir da tabela. Passando agora à pormenorização. Relembro que a pormenorização tipo das armaduras inferiores de uma laje fungiforme segundo a direção X, o que é que temos? Temos que vamos colocar metade da armadura a correr a laje toda, e a metade junto aos vãos principais é interrompida a cerca de 1/4 de vão, mas prolongamos mais LB net, e portanto vamos interrompê-la a 1/4 de vão, mas acrescentamos o LB net,
isto para uma direção, para a faixa central e repetimos isto para as faixas laterais. Ok? Portanto, lembramos que a dispensa de metade da armadura é possível para bordos de continuidade, como é o caso do pilar central. Claro que para o apoio lateral teremos que levar toda a armadura até ao bordo. A dispensa sabemos que é feita a 1/5 do vão. Neste caso, usualmente nós usamos como a grelha de 1/4 de vão, porque é aí que partimos, no fim de contas, os pórticos, e não é partimos os pórticos, separamos a faixa central das faixas laterais, e, portanto, aqui o que teremos que fazer é acrescentar o LB-net. Portanto, fazemos o mesmo para as faixas laterais e ficamos com a armadura segundo X. Todo este mecanismo vai se repetir para a direção segundo Y. Portanto, cá está, para a direção Y, vamos fazer na faixa central correr a armadura toda, vamos em toda a faixa central, este é um pilar central, pelo que podemos dispensar a armadura, e essa armadura é dispensada a ponto 2 do vão, ou seja, como aqui está representado. Repetimos a história nas faixas laterais, ou seja, a armadura, metade da armadura é prolongada em toda a área e a outra metade é interrompida, porque isto também se trata de um apoio de continuidade. A terminar, e em jeito de esquematização dos procedimentos de pormenorização de armaduras em lajes fungiformes, vou apresentar o esquema de pormenorização das armaduras superiores da laje fungiformes segundo X e segundo Y, de forma separada. Obviamente que a pormenorização consiste na sobreposição destes dois slides que seguidamente irei ilustrar. Portanto, segundo a direção X, começa-se por primeiro marcar a localização da separação das bandas centrais e das bandas laterais segundo ambas as direções. Depois procedemos à marcação, em primeiro lugar, das armaduras de cálculo, e a armadura de cálculo nós só temos segundo a direção X sobre o pilar central e portanto, nas respectivas faixas centrais e faixas laterais. Portanto, sobre a faixa central teremos uma armadura principal de cálculo em toda a faixa central, e depois teremos a correspondente armadura significativamente mais baixa da armadura da faixa lateral segundo a direção X. O que é que importa ter a noção? É que, sendo esta a única armadura de cálculo, e se fizermos a rotação destas armaduras de 90 graus, facilmente entenderemos que teremos armadura em duas direções na região central sobre o pilar, mas não teremos qualquer armadura na outra direção, nas faixas laterais. Razão pela qual irei apresentar aqui que, quando eu colocar a armadura principal segundo Y, terei a armadura principal nas bandas laterais desta mesma planta, mas não por razão pela qual terei que colocar uma armadura de distribuição, que corresponderá a 0,2 da armadura principal segundo Y nestas bandas laterais, que esta armadura existe sobre a banda lateral e tem de ser prolongada para a parte das faixas centrais de pelo menos o comprimento da amarração. E, portanto, esta armadura permitirá concluir, digamos assim, e garantir que eu tenho as armaduras em ambas as direções. Portanto, nestas zonas laterais, quer para a direção X, quer para a direção Y, só temos armaduras principais, razão pela qual teremos que colocar a armadura de distribuição. Chamo, por fim, a atenção que nas regiões centrais não há qualquer armadura na camada superior da laje. Passando para a direção Y, o esquema de pormenorização de armaduras superiores é em tudo igual à que acabei de ilustrar. Portanto, o que é que temos? Uma armadura segundo Y na faixa central sobre o pilar, a cobri-la toda, e depois uma também armadura segundo Y nas faixas laterais,
a cobrir as faixas laterais todas, e foi para estas armaduras que colocámos as armaduras de distribuição no slide anterior. Claro que no slide anterior colocámos armaduras segundo X nas regiões das faixas laterais do pórtico sobre o pilar e, portanto, já colocámos armadura de cálculo segundo X. Falta-nos calcular, ou melhor dizendo, colocar a armadura de distribuição, que corresponde a 20% dessa armadura e será colocada na faixa lateral. E com isto fica naturalmente fica terminado o esquema de pormenorização tipo de uma laje fungiforme e ressalvando mais uma vez a inexistência de qualquer armadura na região central das lajes. E este processo será depois concretizado quando fizermos a pormenorização da pormenorização deste exercício. No corrente módulo, ilustrou-se, portanto, o dimensionamento à flexão de uma laje fungiforme a partir de um exemplo prático, simples, mas que se considera ilustrativo de um problema de uma laje fungiforme.